Fala, abençoados, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da nossa revisão para a sua primeira fase da OAB. E por que eu estou falando primeira aula? É porque eu vou estar com vocês em dois momentos. Eu estou agora no online com vocês e depois eu vou estar também no presencial. Inclusive amanhã eu estarei com vocês no presencial, no modo híbrido, né? Presencial e online pertinho de vocês para a gente poder trocar muita informação a respeito dos temas de direito material e processual do trabalho para a sua primeira fase do exame de ordem. E eu sei que a hora está chegando, eu sei que a sua prova está chegando, eu sei da dificuldade desse momento, por quê? Porque eu passei por isso. Faz mas muito tempo atrás? Faz, mas eu já passei por isso. Eu e a maioria dos professores que estão aqui com vocês já passamos por esse momento. Então nós sabemos o que você está sentindo. Os nervos estão à flor da pele, né? Você está um tanto quanto nervoso, tá ou não tá? Olha no meu olho, fala comigo. Você tá. Mas isso é normal. Você tá com medo, não tá? Tá, isso é normal, isso faz parte. Você vai ser testado daqui a alguns dias, você vai ser testado daqui a algumas horas. Então isso faz parte da preparação. O que você precisa é usar isso tudo a seu favor. É aquele momento que você tem que pegar o medo e transformar ele em energia para que você possa dar um gás a mais, ter uma concentração a mais. Ei, essas últimas dicas que eu vou passar para você, não precisa anotar nada. Tem um materialzinho aí para você dar uma lida. Abre os seus ouvidos, abre o seu coração e deixa a informação entrar. A única coisa que eu peço para o Papai do Céu hoje, quando eu acordei, antes de vir dessa aula, a minha oração era só para que eu servisse de instrumento, para que eu pudesse passar para vocês nesse momento as informações necessárias para que você possa fazer uma excelente prova de processo do trabalho. Lembrando que nós teremos aí 5 questões de direito processual do trabalho. E a ideia é, como a gente vem fazendo normalmente nos outros exames de ordem, é matar as 5 questões no dia de hoje. Eu quero deixar para vocês aqui as 5 questões para que você possa ir para a sua prova e gabaritar processo do trabalho. Por quê? Você gabaritando processo de trabalho, gabaritando direito material do trabalho e gabaritando ética, são quase 20 pontos. É praticamente metade daquilo que você precisa para ser aprovado na primeira fase. E lembrando, né, vamos falar de coisa boa, no domingo à noite, quando você fizer aquela contagem que você bater 40 pontos, já pega o celular e manda uma mensagem para mim. Já faz a sua inscrição na nossa segunda fase. Lembrando que nós teremos a segunda fase online, aqui pelo CTOAB, e teremos a presencial em Fortaleza. Para você que é de Fortaleza, você tem a opção de ter o online ou presencial. E para você que é de fora, que é desse Brasilzão todo de meu Deus, também vai poder ter as minhas aulas de segunda fase aqui, de forma online, através do CTOAB. Mas é um online que parece muito mais presencial. Vocês já perceberam que quando eu venho trocar ideia com vocês aqui, parece que eu estou sentado aí na sala da sua casa, parece que eu estou aí no seu quarto com você. É ou não é? Vamos lá? Vamos matar as questões de direito processual ao trabalho? Eu até separei, deixei aqui embaixo, tá? Para eu não esquecer de nada, que eu não quero esquecer de nada. Então, às vezes eu vou dar uma olhadinha para baixo, que eu deixei aqui separado os temas que eu quero trabalhar com vocês nesse dia de hoje. Tudo bem? Vamos lá? O primeiro tema que eu quero falar com vocês é a respeito de petição inicial. A petição inicial é aquela peça que dá início ao processo. E aqui no processo do trabalho, nós chamamos a petição inicial, presta atenção nisso, nós chamamos a petição inicial de reclamação trabalhista. Então a petição inicial é que ela ganha um apelido, reclamação trabalhista. Está lá no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Lembrando que a reclamação trabalhista, que é a petição inicial aqui no processo de trabalho, ela pode ser tanto escrita quanto verbal. Em regra, ela é escrita. Ela vai ser verbal quando o reclamante, que é o autor na ação trabalhista, que em regra é o empregado, quando ele não estiver assistido por advogado. Porque aqui cabe o justo postulante, né, na vara do trabalho. Então ele pode ajuizar a ação trabalhista sem estar assistido por advogado. Aí ele vai lançar mão da reclamação trabalhista verbal. Reclamação trabalhista verbal é aquela reclamação trabalhista em que o sujeito vai comparecer até a vara do trabalho sem estar acompanhado de advogado e vai falar: eu quero ajuizar minha reclamação trabalhista. E aí vão te endereçar para o cartório distribuidor,
vai distribuir a sua ação, depois você tem 5 dias para ir até a vara que foi sorteada para processar e julgar o seu processo, aquela vara do trabalho, para poder reduzir a termo a sua reclamação trabalhista verbal. 5 dias para atermar a reclamação trabalhista verbal. Agora falando da reclamação trabalhista escrita. Presta atenção num detalhe, artigo 840, parágrafo 3º da CLT, toma nota. Artigo 840, parágrafo 3º da CLT, é necessário que ao confeccionar a reclamação trabalhista escrita, o advogado, ele tome cuidado para indicar o valor dos pedidos. Então vamos lá, você faz a sua reclamação trabalhista e você pede a condenação da empresa ao pagamento de horas extras. Você pede a condenação da empresa ao pagamento de adicional de salubridade. Você pede a condenação da empresa ao pagamento, por exemplo, do adicional noturno. É preciso que, além de fazer esses pedidos, você indique o valor do pedido. Professor, e o que a banca vai cobrar? A banca vai falar para você que não foram indicados os valores dos pedidos. E aí, Douglas, qual que é a consequência disso? Agora, vai, toma nota. A consequência disso é que esses pedidos serão extintos sem resolução de mérito. O juiz não vai analisar se ele tinha ou não tinha direito à hora extra. O juiz não vai analisar se ele tinha ou não tinha direito a adicional noturno. Por quê? Porque esses pedidos que não teve indicação do seu valor, eles serão extintos sem resolução do mérito. Artigo 840, parágrafo 3º da CLT. Artigo 840, parágrafo 3º da CLT. Toma muito, mas muito cuidado com isso. E aproveitando o embalo da carruagem, vamos falar um pouquinho sobre partes e procuradores. Partes e procuradores. Do mesmo jeito que aqui no processo do trabalho, admite-se a reclamação trabalhista verbal, tem um outro detalhe que chama muita atenção e a banca adora cobrar de vocês, que é a procuração verbal. A procuração nada mais é do que aquele instrumento em que o cliente, a parte, ou o autor ou o réu, ou o reclamante ou o reclamado, dá poderes para o advogado representar. E aqui no processo do trabalho, toma cuidado com isso, artigo 791, parágrafo 3º da CLT, autoriza a outorga de poderes de forma verbal, autoriza a procuração verbal. Mas para que a procuração verbal seja válida, é preciso preencher 2 requisitos. Toma cuidado com isso. 2 requisitos para que a procuração verbal seja válida. Quais são esses 2 requisitos, Douglas? Os 2 requisitos são, primeiro, requerimento em audiência. Por que, Douglas, em audiência? Porque é lá naquele momento, dentro da audiência, que percebe-se que ainda não tem procuração nos autos. E aí o que o advogado faz? O advogado requer ao juiz que os poderes sejam outorgados de forma verbal, que a procuração seja outorgada de forma verbal. E aí o que o juiz faz? Ele pergunta para o cliente, reclamante ou reclamado, se concorda com isso. Então precisa da anuência da parte. Então são 2 requisitos. Primeiro requisito, requerimento em audiência. Segundo requisito, anuência da parte. Preencher esses 2 requisitos, eu tenho a validade da procuração verbal. Mas toma cuidado, que aqui sim você separa aí o faixa preta daquele que não é faixa preta. Aqui agora a gente separa aquele que vai ser aprovado daquele que não vai ser aprovado. Então presta atenção nesse detalhe que eu vou te contar. A procuração verbal somente, presta atenção nisso, somente dá poderes para o foro em geral, não dá poderes específicos, porque poderes específicos precisam estar descritos no papel. Ora, o que são poderes específicos, Douglas? O advogado poder transigir pelo cliente, o advogado poder receber pelo cliente, o advogado ter direito de dar quitação pelo cliente. Esses poderes especiais só com procuração escrita. Poderes para o foro em geral com a procuração verbal. Então, a procuração verbal somente dá poderes para o foro em geral. É essa alternativa que você deve procurar na sua prova. Procuração escrita, poderes especiais. Procuração verbal, apenas poderes para o foro em geral. Apenas poderes para o foro em geral. Procuração verbal,
poderes para o foro em geral. Artigo 791, parágrafo 3º da CLT. Já que nós estamos falando aí sobre partes, procuradores, reclamação trabalhista, vamos falar de coisa boa também. Vamos falar sobre honorários. E os honorários que eu vou tratar aqui com vocês agora são os honorários sucumbenciais. Agora toma muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, que a nossa banca ainda trata os honorários sucumbenciais, que é a nomenclatura honorários da advocatício. Então, se aparecer na sua prova no domingo a palavrinha, essa expressão, honorários advocatícios, lá na provinha de processo de trabalho, leia-se honorários sucumbenciais. Antes da reforma trabalhista, quase 10 anos atrás, nós não tínhamos a figura dos honorários sucumbenciais no processo do trabalho. Tínhamos realmente honorários advocatícios em alguns casos isolados. Depois da reforma trabalhista, o artigo 791A da CLT passou a tratar dos honorários sucumbenciais. Mas mesmo assim a nossa banca insiste em falar honorários advocatícios. Então vou repetir. Se aparecer na sua provinha no domingo, tá logo aí. Se aparecer... Deu frio na barriga? Deu, né? Deu, eu sei que dá. Se aparecer na sua provinha no domingo a expressão honorários advocatícios em processo de trabalho, leia-se honorários sucumbenciais. Professor, o que eu tenho que lembrar desse bendito desses honorários sucumbenciais para a hora da minha prova? Principalmente percentual. Percentual. Por quê? Porque o percentual dos honorários sucumbenciais aqui no processo de trabalho é diferente do percentual lá do civil. E você pode se confundir. Lá no processo civil, não podia nem estar falando de processo civil, mas eu vou falar. Lá no processo civil, de 10% a 20% do valor da condenação. Aqui no processo do trabalho, presta atenção nisso, aqui no processo do trabalho, de 5% a 15% da condenação. De 5% a 15%. Repete comigo, de 5% a 15% da condenação. E tem uma questãozinha que eu venho apostando já faz um tempo. A banca, a FGV, para a prova da OAB, ela nunca cobrou. Mas em outras provas que teve a mesma banca, teve a FGV, por exemplo, para TRTs, ela já cobrou e pode ser que ela venha cobrar no domingo de vocês. Presta atenção no que eu vou falar. Mesmo o advogado atuando em causa própria, caso ele venha lograr êxito nos pedidos da sua ação trabalhista, ele tem direito de receber os honorários sucumbenciais, além do valor da condenação. Vou te dar um exemplo. Imagina o Douglas foi contratado pelo escritório de advocacia X com a promessa de que seria CLT. E aí ele ficou lá 1, 2 anos, nunca anotaram a carteira do Douglas, mas o Douglas preenchia todos os requisitos do vínculo empregatício. Ele era subordinado, tinha onerosidade, habitualidade, pessoalidade e prestava o serviço como pessoa física. De repente o escritório manda o Douglas embora e o Douglas resolve ir para a Justiça do Trabalho para requerer o reconhecimento do vínculo empregatício junto àquele escritório. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes da contratação, você só precisa saber que o Douglas fez isso. E aí no final dessa ação trabalhista, inclusive, quando o Douglas foi ajuizar a ação, ele falou, peraí, eu sempre trabalhei na área trabalhista, eu sei fazer uma petição inicial, eu sei fazer uma reclamação trabalhista, eu sei como é que tramita o processo de trabalho, eu já tenho uma certa experiência. Eu não vou contratar advogado, não. Eu vou atuar em causa própria. Advogado pode atuar em causa própria? Pode. E aí, nesse caso, o Douglas atuou em causa própria. No final da sua ação trabalhista, o escritório foi condenado ao reconhecimento do vínculo e pagamento das verbas decisórias. As verbas lá deram 50 mil reais. Isso é o valor da condenação. Será que o Douglas, além do valor da condenação, ele ainda tem direito de receber os honorários comerciais? Tem, porque mesmo advogando atuando em causa própria, tem direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais. Mesmo advogado atuando em causa própria, ele tem direito a receber os honorários sucumbenciais. Mais um detalhe sobre honorários sucumbenciais. Douglas, é possível honorários sucumbenciais na forma recíproca ou uma condenação recíproca em honorários sucumbenciais? É. Honorários sucumbenciais, presta atenção na palavrinha, honorários sucumbenciais decorre de sucumbir. Sucumbir significa perder, ser vencido. Então a parte vencida no processo paga honorários para o advogado da parte vencedora. É assim que funciona. Lembrando que os honorários não são das partes. Os honorários são dos advogados, honorários sucumbenciais. Então, reclamante perdeu, ele paga honorários para o advogado reclamado. Reclamado perdeu, paga honorários para o advogado do reclamante.
tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse aspecto, muito cuidado com essa situação. E é o seguinte, Brasil, ó, presta atenção nisso que eu vou falar. Presta atenção nisso que eu vou falar. Aqui, ó, detalhe, ó. Detalhe, hein? Detalhe importante. Vamos lá? Ei, é possível a condenação recíproca. É possível que numa ação trabalhista ambos sejam vencidos e vencedores. E aí? E aí todo mundo tem que pagar honorários comercial para o advogado da parte contrária. Agora, toma cuidado, que as partes não podem transacionar esses honorários. Ó, ligar para outro e falar o negócio seguinte, você tem que pagar 1.000 para o meu aqui, eu tenho que pagar 1.000 para o seu. Eu não pago e você não paga e tá tudo certo? Não, não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque os honorários, eles não são das partes, são dos advogados. Justiça gratuita, eu acredito que venha na sua prova, esse tema. Artigo 790, parágrafo 3º da CLT. A gratuidade da justiça é uma isenção do pagamento das custas e da verba sucumbencial. Então, se eu tenho justiça gratuita, eu não pago as custas do processo, por exemplo, eu não pago o preparo, por exemplo, e eu também não pago os ônus sucumbenciais, ou seja, os honorários sucumbenciais. Inclusive, se eu tiver justiça gratuita, eu até sou condenado a pagar os honorários, mas eu não pago. Por quê? Porque a exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 2 anos. Toma cuidado que lá no cível fica suspenso por 5 anos. Aqui no processo de trabalho, se eu tenho a justiça gratuita, se o juiz defere a mim a justiça gratuita e eu sou condenado a pagar os honorários sucumbenciais, a exigibilidade da cobrança desses honorários fica suspensa por 2 anos. Depois de 2 anos, se eu mantive a minha condição de hipossuficiência, extingue a possibilidade da cobrança dos honorários. Aqui a União não paga honorário para quem tem justiça gratuita. Não confunda com honorários periciais, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Aqui são honorários sucumbenciais. Então, se eu tenho a gratuidade da justiça, logo eu não pago as custas processuais, logo eu também fico com a exigibilidade da cobrança dos honorários sucumbenciais suspensa. Toma cuidado com isso. Agora é o seguinte, existe um critério objetivo, né, para a concessão da justiça gratuita. Qual que é esse critério objetivo? É uma análise do quanto o sujeito recebe. Se ele recebe, presta atenção, se ele recebe até 40% do valor do teto, do limite máximo da Previdência Social, ele não paga ou ele tem direito à justiça gratuita. Caso ele tenha um salário maior do que 40%, logo ele não tem direito à justiça gratuita. Toma cuidado com essa questão objetiva que pode vir na sua provinha. Vamos falar um pouquinho de atos e prazo. E aqui eu queria tratar de 2 aspectos sobre atos e prazo. Primeiro aspecto, presta atenção nisso, artigo 775 da CLT. Os prazos são computados, são contados em dias úteis. Os prazos são contados em dias úteis. Eu não começo a contar prazo em dia que não seja útil e o prazo não termina em dia que não seja útil. Douglas, prazo de 8 dias, o 8º dia, o último dia do prazo é um feriado nacional. Prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. Prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. E outro aspecto que eu queria tratar com vocês é justamente a respeito da penhora. Toma cuidado com isso, artigo 770. Existe um horário para que a penhora seja realizada. Toma cuidado, existe um horário para que a penhora seja realizada. Das 6 às 20 horas, a penhora pode ser realizada das 6 às 20 horas em dias úteis. Das 6 às 20 horas em dias úteis. E aqui um detalhe importante. O sábado é considerado dia útil. Então a penhora de um veículo, por exemplo, pode ocorrer aos sábados. Douglas, e se não for possível realizar a penhora das 6 às 20 horas em dias úteis? Aí o parágrafo único do artigo 770 fala: o juiz poderá autorizar que a penhora ocorra em outros horários, inclusive em dia que não seja útil. Então é possível realizar a penhora no domingo? É. É possível realizar a penhora fora das 6 às 20 horas? É, desde que o juiz autorize. O juiz autorizou, não tem problema nenhum. É possível fazer essa penhora aí, mesmo, presta atenção nisso, mesmo fora do horário das 6 às 20 horas. Ei, vamos falar um pouquinho sobre competência e jurisdição. Jurisdição é o poder que o juiz tem de dizer o direito ao caso
concreto. Só que o juiz do trabalho não pode dizer o direito a qualquer caso concreto, tem um limite. Esse limite se chama competência. E aí eu tenho a competência material e a competência territorial. A competência material está lá no artigo 114 da Constituição Federal. Dá tempo, até o dia da sua prova, até o domingo, dá tempo de você fazer a leitura do artigo 114 da Constituição Federal. O artigo 114 da Constituição Federal, ele vem para você e fala o seguinte: o juiz do trabalho pode processar e julgar essas matérias aqui, ó. Pá, 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 pá. E dentre elas, eu queria chamar a sua atenção para as ações envolvendo o sindicato. Sindicato contra sindicato, sindicato contra empregado, sindicato contra empregador. Empregador contra sindicato, empregado contra sindicato, sindicato contra sindicato. Repete comigo. Sindicato, 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 empregado, sindicato, empregador. Empregado, sindicato, empregador, sindicato, sindicato, sindicato. Falou em sindicato, a competência em relação à matéria é da Justiça do Trabalho para processar e julgar. Agora, a minha aposta para a sua prova é: imagina só uma empresa que foi fiscalizada pelo auditor fiscal do trabalho. O auditor fiscal do trabalho encontrou supostamente uma irregularidade, foi lá e lavrou um auto de infração. A empresa não concorda com a lavratura desse auto de infração. Fala: não, estou equivocada. Está aqui a documentação provando aquela coisa toda. Aí a empresa contrata você como advogado para ajuizar uma ação para combater esse auto de infração. E a pergunta da prova é: de quem é a competência para processar e julgar essa ação? Presta atenção que é uma ação que é oriunda de uma penalidade administrativa aplicada ao empregador pela uma autoridade de fiscalização do trabalho. Então, o auditor fiscal do trabalho aplicou, autoridade de fiscalização do trabalho, aplicou uma penalidade administrativa, lavrou uma multa em face do empregador. Se você vai ajuizar uma ação oriunda dessa penalidade administrativa, a competência para processar e julgar essa ação é da Justiça do Trabalho. Toma cuidado com esses detalhes sobre competência. E a banca nunca vai mudar. Ela sempre vai fazer a mesma brincadeira com você a respeito de competência. Ela vai chegar em você, simplesmente vai falar o seguinte: isso aqui é o caso concreto, meu filho, e fala de quem que é a competência para processar e julgar essa ação. Só que além da competência material, que está lá no nosso querido artigo 114 da Constituição Federal, eu também tenho a competência territorial, que é em razão do local, em razão do território. E aqui, muito embora seja bagunçado, nós temos gerência, tá? Eu não posso sair ajuizando a minha reclamação trabalhista em qualquer vara de trabalho do Brasil. Imagina só, eu, Douglas, sou lá de Votuporanga, interior de São Paulo, vim passar férias em Fortaleza, amei a cidade, quero voltar para cá. Aí, quando eu sou mandado embora lá da empresa, eu pego a juíza da minha ação lá em Fortaleza. Não, que eu quero viajar para Fortaleza de novo. Não dá, cara, não é assim que funciona. Então, Douglas, fala para mim, onde que a ação trabalhista tem que ser ajuizada? Artigo 651 da CLT. A sua reclamação trabalhista, ela tem que ser ajuizada, presta atenção nisso, na vara do trabalho do local da prestação do serviço. Na vara do trabalho do local da prestação, não quer saber onde foi assinado o contrato, eu não quero saber onde o sujeito mora. Só tem uma regra aqui: local da prestação do serviço. E aí, já puxando um gancho para a gente começar a tratar das respostas do reclamado, né? Das defesas aí do reclamado, e se essa reclamação trabalhista for ajuizada no local errado. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Quando eu falo eu, no caso me refiro à empresa? Sim. O que a empresa pode fazer, Douglas? Ora, a empresa pode opor uma exceção de incompetência territorial. Exceção de incompetência territorial. Exceção de incompetência territorial. Artigo 800 da CLT. O artigo 800 da CLT vem e fala para você o seguinte, ó: 5 dias após o recebimento da notificação, então você, sujeito a juízo ou ação, a vara do trabalho distribui o processo e, ó, encaminha uma notificação via correio. A empresa recebe essa notificação no prazo de 5 dias, 5 dias da notificação. O que a empresa pode fazer? Ela pode opor uma exceção de incompetência territorial. Apenas para falar para o juiz que: ei, seu juiz, esse maluco aí não trabalhou aí não, ele trabalhou aqui. Ó, logo, se ele não trabalhou aí,
você não é competente para processar e julgar. Artigo 800. Assim que é oposta à exceção de incompetência territorial, suspende o processo. Oposta à exceção de competência territorial, suspende o processo. E aí a parte contrária é notificada para se manifestar. Qual o prazo que a parte contrária tem para se manifestar sobre a exceção? Prazo de 5 dias. Do mesmo jeito que o reclamado tem 5 dias para opor a exceção, o reclamante tem 5 dias para se manifestar sobre a exceção. Após a análise da exceção, lembrando que é possível que o juiz do trabalho determine a realização de audiência para produzir alguma prova a respeito da exceção de incompetência territorial. E aí é o seguinte, presta atenção nisso que eu vou falar. O juiz, ao julgar a exceção, ele tem duas opções. Opção 1, ele rejeita a exceção e o processo continua lá na vara do trabalho dele, ou ele acolhe a exceção e remete o processo para o juízo competente. Acolhe a exceção e remete o processo para o juízo competente. Acolhe a exceção e remete o processo para o juízo competente. Só que não é só essa resposta que o reclamado pode apresentar. Ele ainda tem outras possibilidades. Ele tem também a contestação. Contestação está lá no artigo 847 da CLT. Artigo 847 da CLT. E a contestação ela vem e fala o seguinte, a contestação pode ser tanto escrita quanto verbal. Do mesmo jeito que acontecia lá na petição inicial, lá na reclamação trabalhista, que eu falei para vocês logo no início do nosso bate-papo, que a reclamação trabalhista poderia ser escrita ou verbal, a contestação ela também pode ser escrita ou verbal. Dá uma olhadinha no artigo 847 da CLT. O artigo 847 da CLT fala que a contestação ser escrita tem que ser juntada no processo, tem que ser apresentada no processo até a audiência através do PJE, Processo Judicial Eletrônico, que é o sistema que a gente usa aqui na Justiça do Trabalho. Então, vou repetir. A contestação, se escrita, ela tem que ser apresentada, tem que ser juntada no processo até a audiência. E é isso que você tem que levar para a sua prova. Professor, mas até a audiência? É assim, até chamar, até entrar na sala, até começar, isso não te interessa, meu filho. O que te interessa é você levar para a prova que a contestação, se escrita, ela tem que ser apresentada através do PJE até a audiência. Procura a porra dessa alternativa, até a audiência, que é a alternativa correta, é o jeito que está na lei, é como a banca te cobra. Professor, mas se ela for verbal? Se a contestação for verbal, é outra história, porque a contestação verbal, ela deve ser feita em audiência, dentro da audiência, no prazo de 20 minutos. Dentro da audiência, no prazo de 20 minutos. Contestação escrita tem que ser juntada no processo até a audiência. Contestação verbal, ela é feita dentro da audiência, no prazo de 20 minutos. Dentro da audiência, no prazo de 20 minutos. Lembrem-se da compensação. A compensação é uma tese de defesa, é uma tese da contestação. E a compensação somente poderá ocorrer no processo de trabalho se eu tiver, ao mesmo tempo, empregado e empregador, credor e devedor um do outro, de dívida com natureza trabalhista. Vou te dar um exemplo rápido aqui para você não esquecer. O empregado pede demissão e se compromete a indenizar o aviso, mas ele acaba não indenizando. E aí a empresa fica com birra, com raiva do empregado e acaba não pagando as verbas rescisórias. Esse empregado ajuiza uma reclamação trabalhista pleiteando as verbas rescisórias. Vem a empresa na defesa e alega a compensação. Ela fala, tudo bem, eu até devo as verbas rescisórias, mas ele também me deve o quê? Ele também me deve o aviso prévio. Então vamos fazer o seguinte, seu juiz, vamos fazer a compensação desses valores, se sobrar alguma coisa eu pago para ele. Compensação está no artigo 767 da CLT, súmula 18 e súmula 48. Toma cuidado, porque essa compensação que ocorre no processo,
ela não tem limitação de valor. Lá no direito material do trabalho, nós vamos falar sobre uma compensação, que é a compensação que ocorre lá, presta atenção, uma compensação que ocorre lá nas verbas decisórias, é uma outra história, tá? Então toma cuidado com esse detalhe, pelo amor de Deus. Ainda sobre respostas do reclamado, eu tenho mais uma que eu preciso falar com vocês, que é a reconvenção, artigo 343 do CPC. A reconvenção, muito embora ela tenha natureza de ação, ela tem o seu momento processual na defesa, né? O reclamado ele pode apresentar a contestação e também a reconvenção, ou apenas apresentar a reconvenção, que são peças autônomas. Entretanto, se ele resolve apresentar contestação e reconvenção nada mais é do que um contra-ataque contra o reclamante, essa reconvenção deixa de ter autonomia e passa a ser uma tese da contestação. Passa a ser uma tese da contestação. Qual que é o prazo para a reconvenção? É o mesmo prazo para a contestação. Se a sua reconvenção for escrita, ela tem que ser apresentada ou proposta até a audiência, através do PJE. Se for verbal, em audiência, sem problema nenhum. Toma muito cuidado com essa ideia da reconvenção. Então já falamos agora aqui, vamos falar um pouquinho sobre nulidades no processo do trabalho. E o que eu queria chamar a atenção é que nulidade nada mais é do que um vício, um defeito na prática do ato processual. E a nulidade, ela só vai ser declarada, leva isso para a sua prova, artigo 794 a 798 da CLT. Leva isso para a sua prova, ó. A nulidade só vai ser declarada se causar prejuízo para uma das partes. Se não causar prejuízo para a parte, ela não será declarada pelo juiz. Só vai ser declarada se causar prejuízo a uma das partes. Falamos sobre reclamação trabalhista, falamos sobre resposta do reclamado, chegou a vez, a hora, o momento, aquele que você estava esperando. Vamos falar sobre audiência trabalhista. Primeiro detalhe da audiência trabalhista. As audiências trabalhistas são públicas, pelo menos em regra, e devem ocorrer das 8 às 18 em dias úteis. Não confunda com o prazo para a prática do ato processual. Para a prática do ato processual, das 6 às 20 horas em dias úteis. As audiências trabalhistas, das 8 às 18 em dias úteis, artigo 813 da CLT. Das 8 às 18 em dias úteis. Uma audiência não pode começar antes das 8, não pode começar depois das 18. Douglas, se ela começa antes das 18, ela pode até ultrapassar as 18? Pode, mas ela tem que começar antes das 18. E agora um detalhe importante, artigo 815 da CLT, que trata sobre a tolerância para o atraso das audiências. Primeira coisa, as partes, empregado, empregador, reclamante, reclamado e os advogados não possuem tolerância. Atrasou 1 minuto, rodou. Quem tem uma tolerância para atrasar as audiências é o juiz, é o capa preta. Mas aqui agora você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui tem muita pegadinha nisso que eu vou falar agora. Qual pegadinha, Douglas? Ei, se for a primeira audiência da pauta e apenas a primeira audiência da pauta, daquele pauta de audiência é a relação das audiências que vão acontecer naquele determinado dia. Se for a primeira audiência da pauta, eu estou falando sobre primeira audiência da pauta, se for a primeira audiência da pauta, o juiz, apenas o juiz, pode se atrasar por até 15 minutos. A primeira audiência da pauta, ela pode atrasar por até 15 minutos. O Douglas, e se passar de 15 minutos? Tô lá eu esperando para fazer a primeira audiência da pauta, eu sou advogado do reclamante ou do reclamado e já está com meia hora de atraso. Não tem problema nenhum. Você vai até a Secretaria da Vara do Trabalho, registra a sua presença e do seu cliente no livro próprio, então você precisa registrar a presença e faz igual gás, vaza. Então, primeira audiência da pauta, tolerância de atraso de 15 minutos. As próximas audiências, a tolerância é de 30 minutos. Óbvio, desde que de forma injustificada. 30 minutos. Primeira audiência da pauta, 15 minutos.
as próximas audiências 30 minutos. Então, se a audiência estiver atrasada por mais de 30 minutos, de forma injustificada, ei Douglas, o que é essa forma injustificada? Não se preocupa com isso, que a banca vai falar isso para você. A banca tem a obrigação de falar para você que, perdão, a banca tem a obrigação de falar para você que o atraso é de forma injustificada. Então, ó, para as próximas audiências da pauta, atraso injustificado por mais de 30 minutos, o advogado e a parte vai até a secretaria da vara, registra a presença em livro próprio e vaza. Registra em livro próprio e vaza. Toma cuidado com esses detalhes do artigo 815 da CLT. Foi alterado, se não estiver enganado, em 2023 e até hoje não foi cobrado pela banca. Pode ser que venha nessa prova agora. Douglas, a audiência no processo de trabalho é obrigatória? Ela é obrigatória, tá? A audiência no processo de trabalho, ela é obrigatória. Ô Douglas, vem aqui. E as partes são obrigadas a comparecer? São. Se a audiência é obrigatória, logo as partes também são obrigadas a comparecerem. Audiência obrigatória, parte obrigada a comparecer. Tá, mas a parte não pode ser substituída ou representada? Pode. O reclamante pode ser substituído ou representado aí pelo seu, por exemplo, colega de profissão ou membro do sindicato, quando ficar demonstrado que ele estava doente ou por um motivo poderoso. Então, o reclamante pode ser substituído, representado, na verdade, representado pelo seu colega de classe, por um outro empregado da mesma atividade, da mesma função, ou por um membro do seu sindicato de classe, quando ele estiver doente ou for por um motivo poderoso. Só que esse negócio de motivo poderoso? A TST não fala, a lei não fala, a jurisprudência não fala, mas a banca falou. Para a sua banca, presta atenção nisso, motivo poderoso que autoriza o empregado ser representado em audiência é se ele for um piloto de avião que trabalha na China e não consegue chegar para fazer audiência, tá? E tá lá trabalhando na China, piloto de avião que trabalha na China, não consegue vir para fazer audiência, ele vai ser representado pelo seu colega de profissão ou por um sindicato de classe. Nós ainda temos aí a substituição do empregado em se tratando de ação coletiva, em se tratando de ação de cumprimento, em se tratando de reclamação trabalhista plurima, tá? Nesses casos aí pode ser substituído pelo sindicato de classe. Não vai colocar 100 pessoas dentro de uma sala de audiência, entra apenas o sindicato de classe. E o reclamado? Será que o reclamado pode ser substituído? Pode. E o reclamado pode ser substituído pelo seu gerente ou preposto. O reclamado pode ser substituído pelo gerente ou preposto. Reclamado substituído pelo gerente ou preposto. Reclamado substituído pelo gerente ou preposto. Lembrando que o preposto não precisa ser empregado da empresa. Professor, mas é uma microempresa, não interessa. Professor, é uma empresa de pequeno porte, não interessa. Professor, é uma empresa optante pelo simples, não interessa. O preposto não precisa ser empregado da empresa. Ele precisa apenas ter conhecimento dos fatos. Nem presenciar dos fatos ele precisa. Ele só precisa ter o quê? Conhecimento dos fatos. Ele precisa saber o que aconteceu para ele poder falar para o juiz. Porque senão ele pode sofrer a pena de confissão. Então ele precisa saber o que está acontecendo. Isso tudo está no artigo 843 da CLT. Professor, mas vem aqui. Você falou que a audiência é obrigatória. Você falou que a presença das partes é obrigatória e do advogado. O advogado não. É uma faculdade. Mas se a parte é um advogado, obviamente que ele vai. Ó, vamos voltar. Você falou que a audiência é obrigatória. Você falou que a presença das partes é obrigatória. Você falou que elas podem ser substituídas ou representadas. E se elas não comparecerem? Aí depende. Depende do quê? Porque eu tenho a possibilidade de ter uma audiência una, ou de ter uma audiência inicial, ou de ter uma audiência de instrução e julgamento. Aqui no processo de trabalho eu tenho essa possibilidade. Em regra, a audiência é una. Todos os atos são praticados dentro dessa audiência. Mas o juiz pode fracionar a audiência. Se ele fraciona, ele vai fracionar em audiência inicial e audiência de instrução. E aí, para cada uma dessas audiências, nós vamos ter um castigo caso a parte falte. Então, audiência una e audiência inicial, mesmo castigo.
Se o reclamante faltar, arquivamento do processo. O processo é extinto através do seu arquivamento. Se o reclamado faltar, decreta-se a revelia e aplica-se a pena de confissão em relação à matéria de fato, tanto na audiência una quanto na audiência inicial. Douglas, e se for na audiência de instrução? Fracionou a audiência, rolou a primeira audiência, que foi inicial, todo mundo estava aqui e foram intimados a comparecer na audiência de instrução. E na audiência de instrução não compareceram. Será que tem castigo, Douglas? Tem, mas aí o castigo é igual para todo mundo. O castigo é pena de confissão em relação à matéria de fato. Pena de confissão em relação à matéria de fato. Súmula 74 do TST. A ausência das partes na audiência de instrução atrai a incidência da súmula 74 do TST e o castigo é confissão em relação à matéria de fato. A ausência das partes na audiência una ou na audiência inicial atrai o artigo 844 da CLT e aí o castigo é diferente. Se for o reclamante que faltou, arquiva o processo, extingue o processo através do seu arquivamento. Se for o reclamado que faltou, decreta-se a revelia e aplica-se a pena de confissão em relação à matéria de fato. Mas agora vai para o faixa preta essa daqui. Vai para você que está conosco aqui no CT. Ei, presta atenção no que eu vou te falar. E se ambos faltarem? Eu tenho quase certeza que domingo vem essa questão na sua prova. Questão 78 da prova branca. Vão perguntar o seguinte. Ninguém compareceu na audiência una. Ninguém compareceu. Nem reclamante, nem reclamado. Qual que é o fenômeno processual que vai acontecer? O que vai acontecer com aquele processo? Ele vai ser extinto sem resolução do mérito através do seu arquivamento. Aplica a penalidade do reclamante. Aplica a penalidade do reclamante. Provas no processo de trabalho. Cara, o que eu preciso falar para você sobre provas é o artigo 818 da CLT em relação a ônus da prova, de quem que é obrigação de provar. Em regra, é do reclamante. Ó, de acordo com o artigo 818, inciso 1 da CLT, cabe ao reclamante provar os fatos constitutivos do seu direito. Entretanto, se a empresa na defesa alega um fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, ela atrai para si o ônus da prova. Rapidão, duas questões que envolvem o ônus da prova, que já está pacificado pelo TST, Vale Transporte e FGTS. No Vale Transporte e no FGTS, inverte o ônus da prova. No Vale Transporte e no FGTS, inverte o ônus da prova. Vale Transporte e FGTS, inverte o ônus da prova. Recursos no processo de trabalho. Cara, o que a banca vai te cobrar de recurso no processo de trabalho é sobre a hipótese de cabimento e sobre o prazo. Então vamos lá? Embargos de declaração. Ele cabe contra qualquer decisão que seja omissa, obscura, contraditória ou contém erro material. Cuidado que o prazo dos embargos de declaração é de 5 dias. Prazo para os embargos de declaração é de 5 dias. Prazo para os embargos de declaração é de 5 dias. Toma cuidado com esse detalhe, hein? Muito cuidado. Artigo 897-A da CLT. 897-A, azão, tá? A maiúsculo da CLT. Recurso ordinário. Eu tenho duas hipóteses de cabimento do recurso ordinário. Primeira hipótese é a mais comum. Eu uso o recurso ordinário para atacar a sentença do juiz da vara do trabalho. Eu uso o recurso ordinário para atacar a sentença do juiz da vara do trabalho. Lá no processo civil, quando o juiz da vara civil ele profere uma sentença e não usa apelação, aqui você usa o recurso ordinário. Prazo do recurso ordinário, 8 dias. Prazo do recurso ordinário, 8 dias. E eu tenho a segunda hipótese do recurso ordinário, que essa quase ninguém lembra. Eu também uso o recurso ordinário para atacar aquelas decisões do TRT na sua competência originária. Aquelas ações que nascem dentro do TRT, como por exemplo, dissídio coletivo, mandado de segurança e ação rescisória, essas ações, quando o TRT as julga, você deve atacar esse acórdão no TRT usando o recurso ordinário. Lembrando que o prazo para esse recurso ordinário também é de 8 dias. As duas hipóteses do recurso ordinário estão no artigo 895 da CLT. Recurso ordinário que você usa para atacar a sentença do juiz da vara, 895, inciso 1. Recurso ordinário que você usa para atacar o acórdão do TRT na sua competência originária, artigo 895, inciso 2. Eu também tenho a figura do recurso de revista. Recurso de revista está no artigo 896 da CLT, depende da linha. Recurso de revista ele só vai ser utilizado para atacar o acórdão do TRT que for contrário. Por exemplo,
a súmula do TST for contrário a OJ do TST, for contrário à súmula vinculante, for contrário à decisão de outro TRT em processo semelhante, for contrário à lei federal, for contrário à Constituição Federal. A banca adora cobrar o recurso de revista falando que o juiz proferiu uma decisão contrária à CLT. Se ele proferiu uma decisão contrária à CLT, logo cabe recurso de revista. Também é no prazo de 8 dias. Agravo de instrumento. Você vai usar o agravo de instrumento para atacar aquela decisão que nega seguimento ao recurso. Qualquer recurso que tiver o segmento negado, agravo de instrumento. Lembrando que nesse caso é no primeiro juízo de admissibilidade. Negou segmento, agravo de instrumento. Agora não se esqueça, negou segmento, negou admissibilidade, negou conhecimento. É a mesma coisa. Negou segmento, negou admissibilidade, negou conhecimento. É a mesma coisa. Falou que negou segmento, negou admissibilidade ou negou conhecimento, agravo de instrumento. E se você for lá para a fase de execução, você não pode esquecer do agravo de petição. Rima, frase. Confundi. Rima, fase de execução, agravo de petição. O agravo de petição ele faz às vezes do recurso ordinário, mas na fase de execução. Fase de execução, agravo de petição. Fase de execução, agravo de petição. Já aproveitando o embalo da carruagem, já que estamos falando sobre a fase de execução, fase de execução, não se esqueça de um detalhe importante, está no artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Fase de execução, pessoal, não é um processo à parte, não. É uma fase dentro da reclamação trabalhista. A ação trabalhista ela é dividida em duas fases. Fase de conhecimento, vai do ajuizamento da ação até o trânsito em julgado. Trânsito em julgado, nós vamos começar a cobrar. E para a gente começar a cobrar, nós precisamos do quê? Nós precisamos liquidar o valor da condenação para poder perseguir aquele valor no patrimônio do devedor. E na fase de execução, nós temos um momento que o juiz manda apresentar cálculo. Apresentou cálculo, o juiz vai dar prazo para as partes falarem sobre o cálculo uma da outra. Se as partes não se manifestarem, ocorre a preclusão. Isso significa que a parte nunca mais vai poder falar sobre cálculo naquele processo. Nunca mais ela vai poder falar sobre cálculo naquele processo. Ocorreu a preclusão. Se ela não se manifestou no prazo de 8 dias do artigo 879, parágrafo 2º da CLT, quando o juiz deu oportunidade para ela, durante o processo ela não mais poderá atacar os cálculos em hipótese alguma. Toma cuidado com esse detalhe. E para fechar, IDPJ, incidentes de consideração da personalidade jurídica. O IDPJ, ele pode ser utilizado na fase de conhecimento e na fase de execução. Ele é muito mais utilizado na fase de execução. Chega num dado momento, você percebe que aquela pessoa jurídica, aquela empresa não tem mais patrimônio, e aí você requer a instauração do IDPJ para buscar integrar lá os sócios daquela empresa, pessoa física, no processo, para que ele possa responder com o seu patrimônio pessoal. Isso que é o IDPJ. Lembrando que o IDPJ não pode ser instaurado de ofício, tem que ser a requerimento da parte interessada. Não pode ser instaurado de ofício, tem que ser a requerimento da parte interessada. Abençoados, boa prova para vocês. Eu ainda não vou fazer aquele discurso final, já que eu vou encontrá-los novamente até o dia da sua prova. Beijo, fiquem com Deus e certeza na sua aprovação.